Infraestrutura e segurança para pedalar. Metrô eficiente com várias linhas e estações. Faixa exclusiva para ônibus urbano. E até barco para cortar caminhos. São muitas as alternativas que os municípios podem oferecer para facilitar o transporte. Cada município resolve como bem entende a forma, ou não resolve. A rua é para carro. Um taxista disse isso para mim. Mobilidade urbana é um dos assuntos que você acompanha agora. Tá na hora de Município Brasil. Magrela, calanga, camelo, bike ou simplesmente bici. Não importa o nome, ela é uma opção para desafogar o trânsito e preservar o meio ambiente. Cidade Modelo. No interior de Minas, moradores trocam material reciclável por alimentos. Música animada, comida boa, artesanato e muito mais. Fomos até o Agreste Pernambucano conhecer uma das feiras mais famosas do país. A ocupação das cidades cresce em ritmo acelerado. E quais são as consequências? Congestionamentos no trânsito, poluição, estresse e muitos acidentes. Para frear esse caos, em 2012 o governo federal determinou que municípios com pelo menos 20 mil habitantes apresentem até abril deste ano planos de mobilidade urbana. Entregando o documento, eles recebem dinheiro para realizar as obras. A partir de hoje, você acompanha aqui no nosso programa a série especial Se Mexe Brasil. E a primeira reportagem é sobre o uso da bicicleta como meio de transporte. Meu nome é Yuri, tenho 25 anos. Hoje em dia eu uso a bicicleta como um modal de transporte, também é uma ferramenta de trabalho. Você tem que ficar desviando dos buracos, tem carros andando no acostamento, carros que estão fechados. 2, 3, às vezes 5 horas por dia para ir e voltar ao trabalho é uma outra demonstração, acho que inequívoca, de que esse modelo está errado. Esse modelo não é bom para ninguém. Mobilidade urbana é uma engrenagem, no funcionamento das cidades, e que é um fator primordial quando você discute qualidade de vida das pessoas. O transporte individual vem crescendo aí a taxas médias aí nos últimos 10 anos de 10% ao ano, principalmente motocicleta e automóvel, enquanto que o transporte público vem caindo a frequência de uso. Cada município resolve como bem entende a forma, ou não resolve, porque o poder público deixou de ter um papel preponderante na formulação de políticas. O caos urbano que nós temos, tanto nas ocupações das cidades como no serviço de transporte, é resultado dessa ausência de diretrizes. Tem um levantamento da NTP que ressalta que a diferença entre o custo de uma viagem de 7 quilômetros para um usuário de transporte público para um usuário de transporte individual é de 20 centavos, sendo que o transporte individual 20 centavos mais caro, você não vai abrir mão de todo o conforto, de toda a qualidade de vida que você pode ter no transporte individual para usar um transporte público. Você vai em pé, vai lotado e vai num aperto ainda. E não tem cinto de segurança, não tem... Pra mim não tem segurança nenhuma. Passa 30 minutos, 40 minutos numa parada para poder pegar. Demora muito, desde 4h20 que eu tô aqui. Devia ter uma coisa melhor, um transporte de qualidade, com mais segurança. Não essas coisas velhas que quebram o tempo todo e atrasam a vida da gente. Foram décadas de esquecimento. Depois de 17 anos de muito debate no Congresso Nacional, saiu do papel e entrou em circulação a Política Brasileira de Mobilidade Urbana.
A lei incentiva os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes a apresentar planos de mobilidade e defende que as decisões sejam construídas com participação popular. Só as cidades que tiverem uma proposta em mãos terão acesso a recursos federais, que estarão disponíveis a partir de abril. Está em andamento, na realidade, uma carteira de 143 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana por todo o Brasil. A União pode, deve, tem até usado essa capacidade financeira de aportar recursos para os projetos, mas está faltando esse financiamento para a própria capacitação, a instrumentalização técnica dos municípios para elaborar bons projetos. Os poucos técnicos que tiverem, eles vão ter uma visão de mobilidade que ainda é da priorização da fluidez dos carros e não relacionada à mobilidade sustentável, que é a questão da circulação das pessoas. Em torno de 150 municípios elaboraram esse plano e assim mesmo muitos desejando alguma coisa que faltou bastante para complementar. Então há muita promessa e muita legislação, só que nos municípios não há dinheiro e nem estrutura técnica. Em vigor desde 2012, a Lei da Mobilidade traz uma série de sugestões para facilitar o deslocamento de pessoas e de cargas, além de integrar os diferentes modais de transporte. E mais importante, ela traz para as ruas o conceito de mobilidade sustentável. Sustentabilidade tem a ver com a prioridade das pessoas em relação aos veículos, a prioridade dos veículos de transporte coletivo em relação ao transporte individual e a prioridade do transporte não motorizado sobre o transporte motorizado. Existem estimativas, um estudo que o WWF está fazendo com a NTP, de mostrar potenciais cenários de redução de gás de efeito estufa até 2035 no Brasil, se você implementar essas medidas de eficiência modal e também a questão de outros tipos de deslocamento. É possível reduzir até 30% das emissões de gás de efeito estufa. Vai, infelizmente, cortando o carro para tal, quando dá passagem de passo, quando não dá, a gente segura, entendeu? O que está faltando realmente é isso, é a questão de uma ciclovia, um incentivo a mais para o pessoal passar a andar de bike. Eu estou com 58 anos, eu comecei a vir de trabalhar de bicicleta em 2013, faz pouco tempo. É saudável, faz bem para a mente, muito bem para a mente, dá disposição, é um prazer que nada paga, nada paga. É extremamente benéfico para a saúde, previne hipertensão, previne diabetes, colesterol e previne uma série de doenças do coração. Alguns cânceres também são prevenidos pela prática de exercício, a depressão também melhora com exercício, padrão de sono. A bicicleta hoje em dia, ela já é uma alternativa para a mobilidade urbana, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Já tem países, por exemplo, como a França, que já estão com a iniciativa piloto de pagar para os ciclistas irem ao seu trabalho de bicicleta. Falando em Europa, Amsterdã, Sevilha, Bordeaux e Berlim estão entre as 10 cidades mais amigáveis ao trânsito das magrelas. Cerca de 60% dos alemães usam a bicicleta como meio de transporte. Berlim tem mais de 670 quilômetros de ciclovias e com uma infraestrutura em expansão. Tudo para garantir que cada vez mais pessoas optem pela bicicleta na hora de se locomover. E tem funcionado. De 2001 a 2013, o trânsito de bikes na cidade cresceu 44%. E nem precisa ir muito longe. Tem vizinho dando exemplo. Esta red se ha desarrollado más o menos desde hace más de 20 años y tiene como objeto inicial o como es la movilidad, una movilidad más limpia, más sostenible para la ciudad. Mucha gente ha visto en estas inversiones que ha hecho la ciudad una oportunidad, bien sea para dejar su carro y usar el transporte público, o dejar su carro y usar la bicicleta, que es lo que yo hago en mi caso. Foi uma série de medidas associadas, de redução de limite de velocidade, de restrição ao uso do carro, de restrição ao estacionamento em centro urbano, com instalação de ciclovia, com campanha educativa, que fez que Bogotá se tornasse o que ela é. O importante em todos esses exemplos é entender que não foi feita uma política específica e isolada para os ciclistas. Foi feita uma política de mobilidade, pensando o trânsito da cidade. Ela é indicada para todas as idades, é fácil de manejar, bem mais barata que moto ou carro
traz benefícios para a saúde e ainda pode ser um dos instrumentos para ajudar a desafogar o trânsito nas grandes cidades. Mas por que o uso da bicicleta não é amplamente incentivado? A bicicleta no Brasil tem uma participação modal muito pequena, em média menos de 1%. Por que isso? Porque não tem uma política, né, de incentivo. É um modal que hoje em dia no Brasil ele é usado muito em cidades de interior, né, ou na periferia de grandes centros urbanos. A população brasileira, de modo geral, olha a bicicleta como veículo de pobre, como um intruso no sistema viário, que está ocupando o lugar que não deve ser usado porque não tem motor. A rua é para carro. Um taxista disse isso para mim. E essa é a mentalidade, e o governo contribui para isso, né? A partir do momento que só constrói ciclovias e não investe em educação no trânsito para os motoristas, a gente vai perpetuar essa mentalidade atrasada dos motoristas, né? O carro tem raiva do ciclista. Na avenida nem se fala. Tem gente que tira fina para provocar, para dizer, sai do meio, bota para cima. Muitas vezes essas ciclofaixas, essas ciclovias não apresentam a segurança que deveriam ter, colocando em risco aí a vida do ciclista e até de outras pessoas, como os próprios pedestres que transitam ali nas ruas. Muitas vezes as pessoas não querem andar de bicicleta porque vão chegar no trabalho e vão ficar suadas. E isso não é conveniente. Por que não obriga também que ofereça um bicicletário? Ótimo ter essa estrutura porque a gente consegue parar mais perto e tem mais lugares, né, para as bicicletas, então é mais difícil ficar cheio. Porque uma bicicleta a mais aqui é uma vaga a mais lá fora. A primeira iniciativa foi montar paraciclos. A segunda iniciativa, naturalmente demandada pela comunidade, foi a disponibilidade de banheiros com vestiários. Além desse esforço recente para atender quem vem trabalhar de bike, o Congresso começa a discutir propostas para garantir mais protagonismo à magrela. Por exemplo, eliminar o IPI que incide sobre bicicletas, partes e peças. Construir ciclovias nas cidades, criar estacionamentos gratuitos em áreas públicas e privadas e até permitir que o passageiro do transporte rodoviário despache sem custos o seu camelo. Se nós retirássemos os tributos, como o IPI, por exemplo, como o projeto que apresentei aqui junto com o senador Inácio Arruda, sobre a bicicleta já diminuiria o valor. Se isso foi feito já com os automóveis, em momentos adequados, por que não se pode fazer com as bicicletas? Não podemos medir esforços e nem poupar muitos recursos para fazer essa alteração da geografia urbana das grandes cidades e das pequenas cidades. Eu creio que para você incentivar o uso da bicicleta é necessário muito mais do que incentivo fiscal. É necessário de incentivo mesmo de você disponibilizar o equipamento, um incentivo de você mostrar para a pessoa que além de ser um bom transporte, é um transporte saudável, porque ajuda no exercício físico e cada vez mais a gente cria gerações sedentárias. Você separa o lixo na sua casa? É bom saber que é lei. Todo mundo tem que fazer a sua parte. E algumas cidades estão inovando. Moradores trocam material reciclável por alimentos. É o caso de Nova Resende, em Minas Gerais. A iniciativa é certificada pela Fundação Banco do Brasil. O povo pode fazer a diferença, basta querer e ter vontade. Estamos em Nova Resende, Minas Gerais. Por aqui, o lixo vale quanto pesa. Olha, antes da gente implantar esse projeto, tinha certas dificuldades na questão de manutenção da limpeza da própria cidade. A própria pessoa leva o material reciclável em um ponto já determinado pela prefeitura. Depois que ele entrega lá, ele vai receber um vale. Esse vale funciona como um cheque. Ela pode chegar no mercadinho municipal depois e trocar por verdura, por legume. Cada dia eu pego uma qualidade, uma alface, uma cebola, um tomate. Pode chegar aqui no restaurante popular e almoçar com esse vale. O mercadinho municipal e o restaurante popular são abastecidos através do programa de aquisição de alimentos. Então, o projeto Cidadão Consciente acaba sendo um complemento
para a renda do agricultor familiar. O material que a pessoa entrega no posto de coleta, ele é revendido e paga uma certa quantia em dinheiro, né, para essa associação, a Andes, que ela vai investir no próprio projeto. Eu acho que a grande transformação social foi em relação à saúde e alimentação. É triste uma casa que vai fazer o feijão com arroz só. O feijão com arroz, ele é sagrado. Mas tem uma misturinha pra gente mandar ele, é bom demais. Depois do intervalo, mais bicicleta. Você vai ver que mesmo sem contar com recursos da União, o município pode incentivar os moradores a trocarem o carro pelas 2 rodas aqui. É daqui a pouco. Agora a gente vai para o interior paulista conhecer Taquarituba. A cidade fica na bacia do Paranapanema. As fotos são da Edilene de Almeida. Eu vou voltar